Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui agora meditando na palavra de Deus e iremos passar para o irmão e que vem alcançar os irmãos que estão no outro lado da tela, que se encontra lá a passagem, a mensagem que iremos deixar, Mateus 8. Mateus 8, vamos ler o 26 e iremos passar a meditar sobre esse texto e o que nós ver aqui e o que Deus passar para nós, a interpretação desse texto, estaremos passar para os irmãos. Mateus 8, 26. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguisse uma grande bonança. Aqui neste versículo que o meu esposo acabou de ler, a Bíblia vai nos relatar aqui que estavam os discípulos dentro de um barco e chegou uma grande tempestade. E nesta tempestade as ondas balançaram o barco para um lado e para o outro. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco. E Jesus estava no barco, a dormir. E aí os discípulos começaram a temer, tiveram medo. E então vieram a acordar Jesus. E aí foi onde Jesus, no versículo 26, perguntou para eles: por que sois tímido, homens de pequena fé? Então, no começo aí, no versículo 24, que veio a tempestade, Pedro não era pescador? E ele estava com medo de água. Se ele era pescador, ele andava no barco, sabia, do tempo, a tempestade e tudo, sabia até nadar, e ele ainda teve medo. O que aconteceu ao chegar esse medo, Serrano Pedro? Se eles ainda estavam com Jesus, Jesus operou os milagres, chamou eles viram Jesus, viram Deus na vida de Jesus e largou tudo para seguir, virar pescadores de homens, de almas, e ainda temeram, meus irmãos? Ficaram com medo daquela tempestade, sendo que eles eram pescadores, andavam nos barcos, já passou por tempestade, porque eles ficavam dias pescando, noite pescando, e ainda temeram e foram acordar Jesus, porque aquela tempestade estava vindo numerosamente sobre eles. Olha o que vai dizer o 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então ali eles viram, que Jesus, tinha autoridade, não só para expulsar demônios, não só para curar, fazer os milagres, mas Jesus também, o mar, obedecia, o vento lhe obedecia, Então eles estavam com Jesus, mas não reconhecia, com quem eles estavam naquele momento. Muitas vezes nos dias de hoje, nós falamos que temos Jesus no coração, que estamos com Jesus, Jesus está com nós todo o tempo, mas quando vem aquele momento de dificuldade, de luta, aquela aflição, largamos Jesus por causa daquele momento, por causa daquele vento, daquela tempestade, meus irmãos, nós largamos e falamos que conhecemos Jesus. Se nós largamos Jesus pela tempestade, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus estava vindo andando sobre as águas, eles não conheceram Jesus, falou que é um fantasma. Até eles que andavam com Jesus, conversavam com Jesus, não conheceram Jesus. Então Pedro quis vir sobre as águas, andar sobre as águas para vir até Jesus. Talvez ele olhou para um lado, para o outro e pensou: não, mas esse vento aí, essa tempestade, não, Jesus, para esse vento aí, para essa tempestade aí que eu vou. Mas Jesus quer você neste momento, mesmo que você estiver fraco, desabilitado, passando por essa luta, irmão, para buscar a Deus. Muitas vezes tu não tem nem força para buscar mais a Deus, mas Deus conhece o teu coração, o teu caráter e te socorre. A Bíblia vai nos relatar uma história que é uma viúva de Naim. O filho dela está morto. O filho dela está sendo velado, Então ali ela não clama a Deus, ela não ora a Jesus, ela não tem fé, mas Jesus veio, chega e interrompe aquele velório pelo amor que Jesus teve por ela, compaixão, e ressuscitou o filho dela, Mas muitas vezes você não vai ter força, não vai ter nada, mas Deus conhece o teu coração e vai fazer. Mesmo assim, se você não pedir, Deus vai fazer por você, irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus
servimos, e nosso Deus é maravilhoso, né, irmão? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai nos relatar que aquele homem que estava na Porta Formosa, né? Ele estava de cabeça baixa, certo? Pedindo esmolas. Porque ali ele já não tinha mais ânimo de nada, acordava por acordar. Ele estava ali por estar, alguém levava ele, colocava ele lá, né? Então alguém queria subir em cima dele, né? Se levava ele lá é porque lá era um lugar bom que dava dinheiro, dava lucro. Então ele era colocado lá, né? Ele estava de cabeça baixa pedindo esmola. Aí como eu sei que está de cabeça baixa pedindo esmola? Porque o texto vai falar que quando sobe Pedro e João, né? Pedro e João estão subindo lá no templo, né? Na hora nona. Então ali eles pedem eles. E Pedro e João fala para eles, olhem para nós. Você pediu para ele olhar porque ele estava de cabeça baixa. Então ele era acostumado a receber as esmolas de cabeça baixa. Então ali ele olhou fisicamente os olhos em Pedro e João. Opa, alguém me chamou que vou receber algo diferente. Sempre quando... Então ali, né? Pedro e João falou, olhe para nós. Então ele olhou e falou, opa, vou receber algo diferente aqui, né? Nunca ninguém pediu para mim olhar, sempre me entregaram a esmola aqui, tudo. Ele já estava desanimado, irmão, já estava sem força, né? Já estava sem esperança, né? Mas ele não desistiu. Onde é que ele estava? Na porta do templo. Ele poderia estar em qualquer lugar da cidade pedindo esmola, mas ele estava à espera do milagre dele. Ele sabia que ali ia pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, orar. E ele sabia que ele podia receber um milagre a qualquer momento. É, tremendo. Viu onde é que ele estava, irmão? E ali, quando ele falou, olha para nós, falou, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E ele levantou feliz, alegre, pulando. Salteando. E quando ele começou a andar, o milagre que ele teve ali. Você sabe o que ele fez depois dali? A primeira coisa que ele foi fazer? Entrar no templo. Ele entrou no templo. Ele entrou no templo e reconheceu quem é Deus, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos no dia de hoje. É reconhecer quem é Deus na nossa vida, em nome do Senhor Jesus, quando opera o milagre. Porque aqui, ó, voltando agora para o texto aqui, irmão, ó. Jesus estava com os discípulos no barco e a tempestade. Por que veio essa tempestade sobre o barco? Porque saindo dali, daquele barco, eles iriam para uma cidade chamada Cidade dos Gardarenos. Acredito que seja assim. E lá tinha isso, eles iam para outra cidade. E lá tinha um rapaz à espera dele, 2 rapazes à espera de Jesus, que estavam endemoniados. Ah, então veio a tempestade por quê, irmão? Porque no outro lado, Deus ia operar um milagre. Então veio a tempestade. Isso, sempre que tu tiver para receber uma bênção, vai vir uma tempestade para te desanimar, para você murmurar, reclamar e perder a bênção. Mas Deus está no controle de tudo. Deus estava dormindo nesse barco, estava em silêncio, né? Mas Deus estava no controle de tudo, né? Veja ali em Jeremias 18, quando desce, né, na casa do oleiro, né? Ele está o quê? Ele vê o que lá? Silêncio, tudo quieto, né? Mas o oleiro estava trabalhando, fazendo vaso. Então aí, quando chegou no outro lado da margem, o milagre... Ele expulsou os 2 demônios, o demônio dos 2 rapazes. E ali os demônios ordenou, pediu a Jesus que ordenasse que eles entrassem numa manada de porcos que estava passando. Jesus autorizou eles a entrar naquela manada. E quando eles entrou, os porcos caíram num despenhadeiro. E ali os porqueiros daquela cidade, que eram os donos daqueles porcos, pediram para que Jesus se retirasse daquele lugar. Tudo já tinha um propósito, porque saindo daquela cidade, Jesus voltaria para Cafarnaum, onde tinha um paralítico esperando por ele. Então entendi. Então aí Jesus respondeu 2 pedidos sim e negou um nesse aí, certo? Por causa que aí, ó, nessa cidade ele expulsou os demônios, pediu para que nos porcos, Jesus aceitou, foi para os porcos caíram lá embaixo. O outro fazendeiro pediu para que Jesus saísse de lá, Jesus aceitou. E mais aí, os que foi curado, eles queriam seguir Jesus, mas Jesus falou, não, volte para a tua casa. Porque o ministério nosso, irmão, não começa, né, na rua, mas sim em casa. Então eles tinham que voltar para casa, contar o milagre que Deus fez. Aí sim o ministério dele começa. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logo depois, outra cidade. Quais os milagres, as maravilhas que o nosso Deus poderoso
Se a gente for relatar aqui todos os milagres que Jesus fez, a gente vai passar a noite toda aqui falando de milagres É de verdade, Jesus. em nome de Deus Cristo. Então que essa palavra de Deus fica plantada no coração dos irmãos, em nome do seu Salvador Jesus Cristo. E, irmão, ó, tenha fé em Deus, porque se tu não tá dando fruto agora, neste momento, em nome de Cristo, no tempo certo, em nome de Cristo, esse fruto vai fluir em nome do seu Cristo. Muitas vezes pode ser, você lembra de José? José, quando estava na família dele, acontecia alguma coisa? Nada acontecia, tudo do mesmo jeito, né? Mas quando ele foi ali, né, vendido, foi ele para o Egito, né? Então ali onde ele tocava, tudo foi abençoado, né? E no pai dele não foi. Mas tu acha que ele queria sair de lá, em nome dos Cristo? Ele não queria sair de lá, do pai dele, largar o pai, nem largar os irmãos, né? Mas foi necessário e Deus planejou tudo. Então Deus está no controle de tudo, irmão. Em nome dos Cristo. Então que essa palavra venha ficar aí no coração dos irmãos. E a paz do Senhor e tenha uma boa noite. A paz do Senhor.